Olá, caros amigos e amigas, caros colegas. Estou aqui para dar continuidade a mais uma extensão do Compartilhando Conhecimento, Fundamentos de uma Aula Criativa. Na verdade, é fruto de dois objetivos. Inicialmente, como eu falei já no vídeo anterior, trata-se de buscar remediar algumas inquietações desde o meu processo de formação, num período em que ainda predominavam, e que hoje, infelizmente, ainda predomina, expressões empiristas, baseadas em experiência, e que faltam, de um modo geral ainda, que essas ações sejam potencializadas à luz da ciência. Então, partindo dessa insatisfação, eu busquei, ao longo da minha história, me dedicar mais a justamente uma maior propriedade, essa relação teoria e prática, com maior rigor a partir de conhecimentos à luz da ciência. Então, toda a minha formação, hoje eu pretendo estar contribuindo de uma forma mais expressiva nesse processo de formação dos futuros professores, profissionais, e mesmo para um maior entendimento para os praticantes recreacionais, quem busca entretenimento, enquanto lazer, exercício físico, etc. Entender um pouco mais sobre como funciona o processo, como as aulas devem acontecer. Então, imagine um espaço em que a gente possa, a partir de exemplos práticos de aulas, em que a gente possa entender melhor como funciona, repensar um pouco a própria prática, no sentido de que confrontos. Tem mais uns starts aqui, mais umas ideias em que eu posso aplicar nas minhas práticas, com o objetivo de que essas aulas se tornem cada vez mais criativas, maiores sentido e significado para ambos, professores e alunos. Então hoje eu vou apresentar um exemplo prático, mas baseado em alguns princípios. Então eu vou incrementando esse processo com alguns fundamentos para facilitar nosso entendimento geral. Então, enquanto caracterização inicial, vamos pensar que o ambiente aula, vamos entender que trata-se de um estímulo, um ambiente que deve provocar, a partir de determinados estímulos, maior conhecimento, autoconhecimento, e um espaço que se incline a maior ações democráticas. Em termos de, vamos lembrar que ambos trazem suas próprias experiências, suas próprias riquezas, seus entendimentos sobre determinado fenômeno. Então, é um ambiente em que essa troca deve ser favorecida, uma maior interação deve ser favorecida e, acima de tudo, respeitando aos limites e alcances individuais. Então, pensando numa aula, vamos entendê-la enquanto a aprendizagem de um novo idioma, em que, inicialmente, é importante que o aluno tenha acesso a um repertório inicial que permita uma comunicação ainda elementar. Em termos práticos, o acesso aos gestos técnicos, às populares figuras iniciais, para que ele possa iniciar a comunicação. Vamos pensar nessa interação que caracteriza a dança de salão, que é uma interação, uma relação de interdependência positiva entre dois corpos. Vamos entender que o estímulo, ou seja, a informação e a resposta, vulgarmente conhecidas como condução e resistência. Então, essa relação de informação e como o outro, a outra responde, ela deve tender a se aperfeiçoar, para que essa comunicação ela se torne cada vez mais clara e com maior fluidez. Ou seja, que eles dancem de uma forma mais dinâmica, numa interação, num ambiente em que esses dois corpos interagem com outros corpos. Então, é essa a ideia geral de aula que a gente vai entender. A segunda colaboração, vamos dizer assim, enquanto informações sobre esse processo, uma breve discriminação entre a extensão da aula, seria o baile, e as apresentações. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, enquanto aula, do aluno, é um processo totalmente diferente
em termos de configuração e exigências, especialmente relação de nível técnico e cênico, do ambiente aula, extensão do ambiente aula, uma das práticas, qual a melhor condição, a melhor expressão para o aluno colocar em prática o que vem aprendendo? Os bailes, né? Os momentos, as aulas bailes, as aulas temáticas, em que o aluno vai estar dançando mais, colocando em prática essa primeira comunicação, esses diálogos ainda elementares. Então é diferente da configuração aulas, das apresentações. Então a maior exigência do nível técnico, então o nosso veículo mais expressivo, as sucessivas repetições, a forma como o sentido e significado que se dá a esse elemento em ambientes distintos é completamente diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a forma como eu vou interagir, intervir no processo do aluno, eu vou mediar essa aprendizagem do aluno, a forma como eu me expresso, a forma como os elementos, os estímulos direcionados a esse sujeito são diferentes quando pensando em preparar um grupo para apresentações. E aí, se isso é claro para o professor, é um conforto maior para o aluno que pensa em aprender a dançar para se divertir e aquele aluno que busca uma especialização, algo mais. Então é importante que isso fique claro, porque infelizmente alguns têm dificuldades e acabam misturando um ambiente em relação ao outro. Sobre a abordagem metodológica, vamos pensar que o ambiente aula, enquanto um laboratório, é um ambiente em que você pode experimentar, criar situações ou problemas, especialmente motores, num processo de estratégias metodológicas, num processo em que os estímulos, as orientações, as informações vão provocar respostas desses alunos, mas que sejam pensando nos elementos que caracterizam uma aula em termos de gatilhos mentais, por exemplo. Então vamos pensar no sentido de comunidade, ou seja, uma interação entre esses alunos, ela deve ser sempre favorecida, uma comunicação maior entre esses alunos, ou seja, troca de experiências. Então essa é a razão maior dessa interação. Vamos pensar em mexer com a emoção, desafios coerentes com as condições de respostas desses alunos. Para quê? Para além de uma aula funcional, de uma aula de caráter raso, em que alunos recebem um leque de figuras, e aí fica como trocar figurinha em recreio de escola. Repetir figuras, e o aluno que mais se aproximar do professor como modelo, subentende-se que esse aluno vai considerá-lo como um nível de aprendizagem distinto em relação aos outros, etc. Então, é um processo que, acima de tudo, desconsidera, como eu falei agora há pouco, sobre um princípio importante que é respeitar o aluno, ritmo, sua individualidade e suas riquezas, suas experiências. Ou seja, é importante que seja favorecida a esse mesmo se reconhecer em processo de crescimento, reconhecer que a cada aula ele acrescentou algo. Isso é importante porque o nível de motivação desse aluno, lembra que num dos meus vídeos, no meu canal Professor, Marcos Canuto Professor, do YouTube, por exemplo, e aí eu falo sobre a importância de como você apresenta o fenômeno para motivar esse sujeito, que dependendo da forma como você apresenta, pode aproximar ou afastar. Outra, eu falei, por exemplo, citei Jim Quick, que ele trabalha de uma forma geral, com programação neurolinguística, e no seu livro, no seu livro Sem Limites, ele fala sobre motivação, desejo, motivação e método. Então, pensando inicialmente nesse ambiente, os desafios, ou seja, os estímulos, eles têm que respeitar uma intenção.
nesse planejamento, como eu quero estar. Então, uma graduação em termos de estímulos mais elaborados ao longo desse processo, mas partindo de estímulos mais elementares. Então, desafios proporcionais às condições desse aluno e para não cair na rotina de repetições, provocar uma maior interação. Aí vem esse contexto geral numa aula prática, em que um outro elemento importantíssimo, pensando nessa relação, uma estrutura clássica de aula em termos de objetivos, estratégias metodológicas, recursos e processo avaliativo, que essa avaliação seja processual, ou seja, a cada sessão, a cada encontro, a cada aula, você possa estar tendo uma ideia geral das mudanças de comportamento, das respostas aos estímulos, ou seja, o feedback dos próprios alunos, seja na forma de debates, de dinâmicas, mas acima de tudo é importante, para que você tenha realmente essa maior clareza sobre o seu planejamento, se ele está se desenvolvendo de forma positiva e como os alunos estão respondendo à ideia geral desse planejamento, que tem que ter essa flexibilidade de você estar sempre ajustando em função do feedback dos alunos. Então, até agora, o que é que acontece? Já dá para entender que uma formação com ênfase em experiências, no empirismo, uma formação que se caracteriza por repetições sucessivas, por esse acesso a um repertório mais amplo em termos de quantitativos, de figuras. Isso vai determinar meu grau de aprendizagem ou minha condição, eu estou numa condição mais... Não vai. Então é importante entender que é preciso algo mais. O ato pedagógico, ele em si, ele exige algo mais. Então é importante entender que existem informações específicas que vão contribuir diretamente para o maior entendimento sobre. E aí a gente deixa de ser escravo de cópias e passa realmente a conquistar uma maior autonomia, que na essência o próprio processo de aprendizagem, ele já expressa, né, a busca por uma autonomia desse sujeito nessa relação de mediação entre sujeito e o conhecimento. E aí eu vou apresentar agora um exemplo mais prático, para que com suas considerações, com seus comentários, eu possa estar ampliando esse processo ou mesmo enfatizando ou relembrando algumas questões, alguns pontos. Então, enquanto exemplo prático, eu vou colocar como objetivo a combinação de gestos técnicos, que é um elemento muito utilizado, só que a gente pode dar um maior sentido, significado a esse processo, tornar a prática, a abordagem desse processo, um ambiente com respostas mais positivas e mais criativas. Então, inicialmente, uma breve contextualização. É importante que, até mesmo para apresentar o objetivo da aula, nós estaremos tratando de quê? Pensando nessa relação com seus alunos. A contextualização, digamos, de determinado estilo de dança de salão. Eu vou tratar do samba, do tango, eu vou trocar o que os alunos, o que vocês conhecem sobre as origens, o contexto que caracteriza determinado estilo de dança de salão em relação a outros, suas diferenças, contribuições sociais, culturais, históricas, políticas, etc., que tornam aquele estilo diferente de qualquer outro. Então, quais são esses elementos? Porque aí facilita ao aluno uma coisa que é importantíssima. O aluno precisa entender que aquele problema, que aquela questão, ele precisa estar envolvido, ele precisa se sentir parte daquele processo. Senão, ele recebe a informação e volta novamente a só pensar em repetir passos, etc, etc. Né? Então, a contextualização é importante nesse sentido. O que é que vocês sabem sobre
E aí a gente sai construindo um perfil ao qual ele vai tentar se aproximar. Então esse é um dos elementos. E a apresentação do objetivo, hoje a aula vai consistir em ampliação do repertório motor, mas com o objetivo, né, que as estratégias metodológicas despertem curiosidade, estímulo a esse autoconhecimento, a que as soluções partam, acima de tudo, do próprio aluno, com uma orientação sobre essas respostas, né? Para que não se dispersem. Então, em si, o objetivo vai ser combinar figuras, mas de que forma? Aí onde vem a parte da estratégia, num processo sempre democrático, não é o debate, provocar maior interação de todos. Então, no primeiro momento, 2 corpos vão estar interagindo. Dependendo do nível da turma, veja como a coisa vai se desenvolvendo, pensando naquela graduação em termos de complexidade. Se for uma turma iniciante, combinar 2 figuras, ou 3, bem simples, só que de qual forma? O desafio, a orientação é que esses sujeitos, esses 2 corpos passem um breve tempo montando, permitindo uma interseção entre essas figuras, no sentido de o desafio, a brincadeira, a regra, como você costuma falar com sua turma, é vocês vão combinar figuras. De que forma? De uma mixagem. Vocês vão mixar figuras. Ou seja, o final de uma vai permitir a introdução de uma outra figura. Ou seja, o aluno vai superar aquela coisa de eu faço uma e eu só sei essa figura se eu entrar desse jeito e sair daquela forma. A ideia agora é essa. Eu vou iniciar uma figura a partir do final de uma outra. Aí eu consegui combinar 2 figuras, ou seja, eu praticamente estou criando um novo elemento, uma nova figura, um novo gesto técnico. Então agora eu inicio uma, estou terminando já. Em qual momento é favorável para que eu entre noutra figura? E depois combine uma terceira. Então eu posso mexer, milagre da multiplicação do pão. Figura 1 com figura 2, figura 1 com figura 3, figura 2 com figura 3 e assim vai. Então as possibilidades passam a ser ampliadas e o principal torna o processo mais gostoso porque são os próprios alunos que vão construir. Se aprendizagem significa conquista de autonomia, esses alunos, quando estiverem dançando, eles próprios vão estar criando, desenvolvendo, reconstruindo os elementos, os blocos que eles receberam. Então, assim como eu falei, a aprendizagem do novo idioma. Então, as palavras, ou seja, os fundamentos, os blocos são os mesmos, mas cada sujeito conquista a autonomia para articular essas palavras, criar suas frases de uma forma muito própria. Dar um toque pessoal àquele diálogo. Então, isso torna o processo mais criativo, mais rico. Pronto, então os alunos têm aquele momento de apresentar suas combinações e agora vem o fechamento com chave de ouro. Agora o debate com o grande grupo. Então você pega esses pares, essas duplas, que vão interagir com um grupo maior. Então vai ter um momento em que, opa, eu não gostei dessa tua ideia. Então ele vai agora acrescentar, ele vai combinar outras figuras. O que ele apresentou, o outro vai experimentar. E aí eles fazem novas reconfigurações. Aí quais são os ajustes que é importante que o professor... Aí onde vem a mediação. Um cuidado especial para que não aconteçam descaracterizações. Porque uma coisa é você respeitando. Lembre, estou falando português, aí eu coloco uma palavra em inglês, depois outra em espanhol. No final, o meu diálogo, o meu discurso, ele está desconfigurado, descaracterizado. Ou seja, o entendimento não é claro. O que é que eu quero dizer? Estamos tratando de tango, ou de samba, ou de bolero. Porque se eu estou dançando bolero e começo a colocar figuras de outros estilos,
Será que isso é um processo criativo? Até onde isso vai realmente contribuir para o que estamos tratando sobre uma aula cujo objetivo é ampliar o alcance da atividade e que as expressões desse sujeito sejam mais claras. Ele vai para o salão e está tocando samba, ele começa a entrar no bolero porque as figuras do tango cabem, etc, etc. E aí, será que eu estou realmente orientando devidamente esse aluno para que ele conquiste maior autonomia nessa expressão dele, nesse diálogo? Não é? Como eu falei, ele está falando português, depois ele começa a utilizar expressões, palavras do espanhol e entram o francês e aí vai. É complicado, né? Então isso aí é sugestão para reflexão. E aí serve também, como eu falei da avaliação processual, esse debate do grande grupo, ele já serve para, enquanto feedback. A forma como os alunos estão interagindo, estão reconfigurando o seu repertório. Será que está favorecendo realmente? Será que estão acontecendo exemplos mais criativos, mais dinâmicos? Esses desafios foram proporcionais à condição de resposta desses alunos? Essa ação conjunta favoreceu a realização, o alcance, ou seja, o objetivo foi alcançado? Entendam, estamos falando de um exemplo de uma aula com o viés da criatividade. É importante que o aluno, lembra os princípios que eu falei, os gatilhos mentais, sentido de comunidade, mexer com emoção, que cada encontro seja surpreendente, seja único, seja ímpar. Aí hoje eu estou em casa, caramba, hoje eu não vou para aula não, para a gente estar fazendo aquilo de novo, repetições. Esse é um grande veneno, pensando em turmas, em adesão, pensando em turmas mais amplas, cada vez mais amplas, etc. Então, quando eu supero essa limitação e penso que o ambiente aula, enquanto laboratório, que ela, na verdade, ela está traduzindo uma sistematização, uma associação de estímulo, da relação estímulo-resposta, de forma planejada, aí o processo é muito mais rico, é mais dinâmico, criativo e motivante para eles e para você, professor. Então, experimente, depois comente, porque a gente vai estar reconfigurando juntos, ampliando esse processo e deixando nossas práticas ainda mais ricas, mais criativas. Basta me seguir. Um abraço.